Os irmãos que têm frequentado o culto matinal, ou até escuta, né, algumas gravações, sabem que estamos durante esses dias, hoje estamos, por exemplo, foi o capítulo 17, 16, né? 17, capítulo 17 de Josué. A gente viu a distribuição agora da terra, todas já foram conquistadas, 31 reis derrotados. A gente viu ontem a tribo de Efraim recebendo a herança e hoje também a tribo de Manassés. Vocês sabem que Manassés e Efraim foram filhos de José, não é? Um patriarca também, José, filho de Jacó. E Deus, usando Jacó, ele colocou a mão, não foi sobre o primogênito, foi sobre o Efraim. E Efraim, ele ganhou a melhor parte. No entanto, a Bíblia é maravilhosa, irmãos. A Bíblia é um livro que fala a verdade. Fala das nossas virtudes, nossos acertos e também fala dos erros que a gente comete. Eu gosto muito da Bíblia porque fala de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas não nega o que Davi viveu, seu momento de fraqueza, seu pecado, e até os salmos que ele publicou, está registrado o pecado que ele cometeu. Deus levantando um profeta para repreender, o profeta Natã e o vidente, né, e outros profetas chamando a atenção do rei de Israel. Então a Bíblia é assim, a Bíblia fala do Deus que ama a mim e a você, mas ele não tem por inocente o culpado. Quem estiver aprontando, Deus ele vai ter encontro. Ele usa de misericórdia, de graça para quem pede, mas não pense que é a mesma medida não. Caim foi diferente de Abel, sim ou não? Ou você acha que foi a mesma coisa? Então, não, Deus é pai, não é padrasto. Essa conversa não é bíblica não, viu, irmão? Vá para a palavra, que Deus é um pai que ama, mas ele é um pai que exige a obediência dos seus filhos. E a gente está vendo muito isso no livro de Josué. Hoje eu queria pensar um pouco sobre esse grande servo do Senhor, Caleb. Né? Caleb, o tema de hoje da mensagem é Caleb, perseverança e coragem. É o que caracteriza a vida desse homem, né, que andou com Deus. A gente sabe que dos 12 espias, um dos 12, Josué e Caleb, no tempo de Moisés, mandou espiar a terra, encontraram gigantes, que a terra era boa, mas o povo, 10 ficaram desmaiando, né? Desmaiando quase, com medo. Mas Caleb e Josué enfrentaram. E eles, por conta disso, foram notáveis diante de Deus. Caleb, o homem também, segundo o coração do Senhor, porque ele tinha coragem. Lembra que Deus manda sempre a gente ter coragem, coragem? Não coragem só na briga, coragem de orar, coragem de fazer a vontade do Senhor. E ele se notabilizou entre seus irmãos. Os irmãos conhecem quem vive uma vida de oração, quem busca o Senhor. É aparência, é vida realmente. Quem faz a obra do Senhor, que está no dia a dia fazendo a obra, na oração, nas atividades. A gente sabe, né, quanto tem alguns homens se dedicados a esse 8º café. Quantos tem? Outros vão aparecer, e vai ser bom que apareça, que Deus ajude. Mas tem aqueles que estão dia e noite orando, comunicando, tratando. Isso é um fato. Imagina só, a gente observar isso e Deus. Será que Deus vê aqueles talentos que Deus deu a 3 homens, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, o que recebeu 1 enterrou, foi ou não foi? Aí a minha pergunta é, será que eu estou enterrando? Eu estou granjeando, ganhando mais. E aquele assunto, Deus sabe que a gente sempre tem algo a desculpar, mas haverá um dia do confronto. E aqui no capítulo 14, eu chamo a atenção dos irmãos, por favor, 14... Josué 14, versículo, a gente vai ler alguns versículos, de 6, vamos para o versículo 6, de 6, nesse capítulo 14, Josué dá a Caleb a herança de Hebron, é uma montanha que ele pediu e que havia sido prometido a ele há 45 anos atrás. Acredita, ele tinha 40 anos quando Deus fez a promessa, e passaram 45 anos, ele com 80, ele lembrou, Deus, tu me prometesse. Qual é a lição imediata que eu aprendo? As promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e na tua. A gente não pode dizer nem um amém. Amém, irmão. Deus é fiel, vai cumprir. Não é? Ele fala bênçãos para o obediente, bênçãos, e para os desobedientes também vai ter a maldição. Infelizmente, a gente tem que falar o que a Bíblia fala. Está lá no Monte Ebal, Moisés falando sobre isso. Mas observe o seguinte, Josué 6, versículo 14, 6. Olha o que está escrito. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, você sabe
Josué, você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Gades Barneia, a respeito de mim e de você. Segura aí, congela. Você sabe, você lembra o que Deus falou pela boca do homem dele, Moisés, sobre mim, sobre você? Você está lembrado? Aí Josué pensou, foi realmente, porque estavam querendo, tinha já planícies, já pacificadas as terras, queria colocar para Caleb. Caleb fez, não, Deus me prometeu uma montanha, e eu quero a montanha que Deus me prometeu. Irmãos, esse capítulo 14 é forte, viu? Às vezes Deus tem coisas grandes prometendo a gente, mas a gente às vezes está se acovardando. Porque nessa montanha estava agitada, tinha gigantes lá. Aí Caleb fez, eu vou, vamos lá. Veja o versículo de número 7. A igreja, atenção pessoal, a igreja bem forte, vamos lá. Eu tinha... Vamos continuar lendo a igreja, vamos lá? Os meus irmãos... Vocês sabem quanto tempo já fazia isso? 45 anos. 45 anos que essa promessa aconteceu na vida dele. E meus irmãos ficaram amedrontados. A covardia existiu. Mas eu e você, Josué, a gente permaneceu firmes. Vamos ver o verso 9? Então Moisés... Observe o seguinte, perseverança, coragem e perseverança. Agora esse versículo é um dos mais notáveis que tem no Antigo Testamento quando fala da história de Josué. Por favor, irmão, leia o versículo de número 10, vamos lá? E agora... Quantos anos? Eu agora estou com 85. A promessa foi feita quando eu tinha 40. Aí ele faz esse relato no versículo 11, eu gostaria de ler, você acompanha. Estou tão forte hoje como num dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Meus irmãos, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for. Obrigado, meu Deus, por essas palavras, ó Deus, de coragem, de perseverança. O teu servo ali fielmente te servindo, combatendo, conquistando. E agora chega o momento de cumprir a promessa. E essa declaração dele, meu Deus, ainda hoje fala comigo e acredito que fala com o teu povo. Na época, com 40 anos, agora com 85, eu estou tão forte. Eu estou com tanta fé como naquele dia, que eu vou vencer e vou possuir a terra que Deus me prometeu. Senhor, não permitas, ó Deus, que o tempo nos enfraqueça. Não permitas, ó Deus, que a rotina, muitas vezes, ó Pai, crente que cai na rotina, no acomodismo, não lê mais a palavra, não ora, fica cansado, fica querendo desistir. Que esse espírito de Caleb, Pai, e essa coragem invada cada coração aqui, ó Pai, cada homem, para continuarmos, ó Deus, cada jovem, cada mulher, tua igreja, ó Pai, a permanecer com essa firmeza. Obrigado porque esse capítulo 14, ó Deus, fala tão forte sobre essa herança, sobre Hebron e sobre o comportamento do teu filho Caleb. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Caleb, perseverança e coragem. É o tema da mensagem. Agora, perseverança e coragem para alcançar a promessa. Tem que ter. Você percebe que no capítulo 1 de Josué, o tempo todo Deus diz a Josué, seja forte, seja corajoso. Diga para seu irmão, seja forte, seja corajosa, seja corajoso, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Isso direto, irmãos.
forte e corajoso. O contrário, fraco e medroso. Não. Forte e... Sem isso, irmão, você não vai conquistar nada. Vai ficar murmurando e vendo os outros conquistar. Vida no altar. Então aqui eu percebo aqui, vendo a vida de Josué e de Caleb, que são dois homens. Eu lembro que eu tinha um professor de grego na época lá no seminário, pastor Clóvis, eu já repeti muito isso, e ele, toda vez que ele viu os seminaristas estudando, ou conversando, ou no intervalo, ele dizia assim, olhe, lembre de Josué e Caleb, viu? Para entrar na terra tem que perseverar. Vamos perseverar até o fim, irmão. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança dos santos. A vida, meus irmãos, é marcada por esperas e desafios. A gente lembra logo do Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Mas a Bíblia também diz e nos ensina que muitos começam bem. Começam bem, mas desistem no meio do caminho. Outros até chegam perto da vitória, mas também existe a covardia, aqueles que se acovardam diante dos gigantes. Nessa mensagem de hoje, nesse texto que nós lemos, encontramos um herói da fé. A gente vai ver o exemplo desse homem chamado Caleb. 45 anos após receber uma promessa de Deus. Eu fico pensando o que aconteceu com Caleb nesses 45 anos. Quantas vezes alguém pensou que ele tinha desistido? Situações aconteceram, ele não via a sua vitória chegando, mas ele permaneceu. Tem situações que alguém diz, perdeu, acovardou, mas existe tempo para tudo, irmão. Nunca esqueça disso, tá? Esqueça não que tempo para tudo. A Bíblia diz que tem tempo de falar, mas tem tempo de ficar como? Então é bíblico, né? Apenas Deus está trabalhando. Você sabe quanto tempo José passou silêncio num calabouço? Mas estava orando a Deus. Alguém pensou que quem de repente viu a vida de José é um derrotado, mas o tempo foi passando. Sofreu prisões, sofreu humilhações, sofreu perseguições, foi caluniado, foi vendido pelos irmãos. A gente sabe da história. Mas ele continuou. E chegou onde Deus queria que ele chegasse. Quando alguém pensou até, quem é esse José? Era um homem que tinha marcas e andava com Deus. E quando eu vejo Caleb, eu não vejo diferença. 45 anos, recebeu uma promessa e um silêncio muito grande, e ele ainda estava de pé, ali esperando o Senhor, com a mesma disposição e uma fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como um monte de... que não, mas permanece firme para sempre. Eu faço uma confissão agora aos irmãos. Às vezes a gente se entristece mesmo. Às vezes dá um desânimo. E às vezes, sabe quando a gente está parecido? Com o profeta Elias. Pode me matar, não aguento mais. Vou entrar nessa caverna e não saio mais. Aconteceu isso com Elias? Mas depois Deus falou, o que é que está fazendo aí, Elias? Chegou a hora de sair da caverna. A caverna também foi um tempo. Você sabe que Deus tem estratégias? Alguém pensa, é você confiar no Senhor. Não desanimar com nada, com o que vem acontecendo. A história desse homem nos ensina que a perseverança e a coragem não são sentimentos passageiros, mas escolhas diárias, baseadas na fidelidade de Deus. E eu quero falar rapidamente alguns tópicos sobre a vida desse homem chamado Caleb, um homem segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, veja o verso 6 e 7, a gente acabou de ler. Então os filhos de Judá chegaram a Josué e Gigal, e vem a hora da cobrança. E Caleb, filho de Jefuné, ele disse, tu sabes que a palavra do Senhor falou com Moisés, homem de Deus, ao meu respeito e ao teu. Você sabe o que Deus falou a seu respeito? Então por que está triste? Essa prova vem, mas vai passar e você vai cantar o hino da vitória, irmão. Você vai cantar. Alguém vai dizer, oxe, parecia que tudo estava acabado, vírgula. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Caleb esperou 45 anos, vendo todo mundo fazendo seu barraquinho, sua casinha, e fez, cadê meu terreno, meu Deus? Aí quando vieram oferecer um terreno para ele fez, não. Foi prometido a mim uma montanha, e eu vou querer a montanha que Deus me prometeu. Eu não vou querer isso não, fundo de quintal não. Eu tenho promessa do Deus vivo, e Ele sabe o quanto eu amo a sua palavra. Então, em primeiro lugar, fidelidade desse homem, um homem que não esquece o que Deus falou.
E usou um servo dele, a boca de Moisés, e ele se apresenta a Josué e relembra o momento que foi enviado como espião. Você esqueceu, Josué? Josué, eu não esqueci não, eu estava contigo. As 10 tribos se curvaram, eu e você permaneceu firme, a gente rasgou as vestes, a gente entrou na briga, e hoje também eu vou derrubar gigante, viu? Porque nessa montanha lá em Hebron, aquela montanha, ainda tem os filhos de Anak. Tinha gigante lá, tinha 13. Ele falou, vou dar um pau nos 13. Ele disse aqui, eu vou entrar e vou vencer. Quem achar que a vida cristã é fácil, está enganado. É difícil, o caminho é estreito. Mas você persevera, ora ao Senhor. E Deus vai te dar as estratégias, e o nome dele será glorificado. Aqui eu percebo a fidelidade à promessa, a memória que ele tinha, a sua perseverança de Caleb começou na sua memória. Você lembra das coisas de Deus? Pois eu lembro que Deus me prometeu. Eu nem deveria estar aqui. Talvez você também não. Você lembra? Por que Deus vai desistir de você agora? Diz para teu irmão assim, ó, Deus não desistiu de você. Vai, pode dizer. Deus não desistiu de você. Aquele homem guardou a promessa e eu queria que você guardasse a promessa no seu coração. Ele aguentou por mais de 4 décadas, 45 anos. Fique tranquilo, quem chamou é fiel. E ele vai no tempo certo te mostrar que tudo isso é um preparo. O deserto é a escola de Deus. Isso nos mostra que é importante perseverar, irmãos. Jesus ensinou sobre a oração perseverante. Você ora hoje e esquece amanhã. Continua orando hoje. Hoje à noite você vai orar novamente. Não esqueça mais não, continue orando, que Deus está ouvindo. Lembra que Jesus falou sobre aquela viúva que orava e nunca desistia? E tinha um juiz perverso que maltratava ela. Por algum tempo aquele juiz não quis atendê-la, mas depois ele disse, ainda que eu não tenho a Deus nem respeito a homem algum, mas essa mulher está me atormentando, me molestando. Eu vou atender para ela ir embora. Aí Jesus disse, ouviste o que disse esse injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele de dia e de noite, ainda que pareça demorado, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Deus tem pressa em fazer algo na tua vida. Mas quando vier o Filho do Homem, vai encontrar você com fé? Ou você acabado, num doce, lá jogado no sofá, assistindo tudo que é de filme e a Bíblia abandonada? Vai orar, irmão. Vai orar que quem prometeu é fiel. Deus não falha. Então, em primeiro lugar, é isso. Fidelidade à promessa. Precisamos nos lembrar constantemente o que Deus falou. Eu vou só ainda nesse texto, porque o meu coração fica cheio, porque eu lembro do que Deus falou comigo. Lembro, minha mãe, quantos livramentos Ele me deu. A senhora me contou. Quantas coisas. Acredite que até uma cheia me levou. Ia me levar, porque quando eu quero ir no buraco, alguém correu, mamãe perdeu. É a história que eu escuto aí. E aquela água barrenta não me levou. Estou aqui. Eu engoli um pouquinho, até hoje eu acho que, né, às vezes a gente acontece, né? Mas Deus me deu o livramento. Caí na água, foi um homem que buscou, me pegou. Foi isso, mamãe? Ela me conta isso. Eu disse, que azar, né? Eu estava tudo bem no braço dela, escorregou, caiu, a cheia me levando. Satanás quer levar você, mas não vai. Deus vai enviar um anjo e vai te pegar pela mão. Vem cá, que tu ainda vai pregar na EBT e vai falar do meu amor. Muitos anos passaram, irmãos. E eu estou por aqui, viu? Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz a minha alma ao Senhor. Meu irmão, memória na promessa, preste atenção a isso, memória no que Deus te prometeu. Faz a diferença. Crente que tem memória, Ele me prometeu e Ele não falha. As promessas de Deus são fiéis e não falham jamais. As promessas de Deus voltam atrás. Foi assim com Abraão, né? Com Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Passará o céu e a terra, mas as minhas promessas não vão passar na tua vida. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga eu creio. Então foi renovada a promessa em você agora, porque você disse que crê. A promessa de Deus foi renovada na sua vida. Mas aqui também a gente vê Caleb com a motivação certa. Veja o verso 8. O verso 8, o que é que está escrito? O verso 8 diz assim: os meus irmãos
que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei e segui ao Senhor. Você vai lembrar de muitas situações, do medo das pessoas, da covardia, de traições, de mentiras, de calúnia. Vai lembrar de tudo. Quando Deus te der vitória, e quando você estiver lá, você não vai se gloriar, vai Deus vencer, não. Deus me deu vitória. Não é que você vai cantar de galo, não. Ou de galinha, sei lá. Mas é que você vai lembrar que Deus foi quem deu essa vitória a você. E a glória é para Ele. Então Ele tinha memória. Enquanto os outros peões desanimaram, o povo com medo dos gigantes, Caleb seguiu integralmente, ali firme ao Senhor seu Deus. A sua coragem é um destaque, não vinha da sua própria força, mas era um homem fiel, exclusivamente do Deus vivo. É Deus quem dá força a você, é Deus quem sustenta você, é Deus que levanta você pela madrugada e hora, é Deus quem dá vitória a seu povo. Aqueles piores dias que você diz, não vai dar mais, Deus levanta você e lhe dá vitória. E Josué, eu acredito que naquela congregação do deserto, ele era muito observado. Porque a gente vê pessoas que não fazem nada, desanimadas, só volta para trás. Essas pessoas a gente olha e passa para frente, irmão. Não fica imitando isso, não. O teu negócio é com Deus. Então aqui, ó, ele não se deixou contaminar pelo pessimismo ao seu redor. Não. A coragem verdadeira nasce quando a nossa motivação é agradar a Deus. Por que você está aqui? É para agradar quem? Ao Senhor. E não quando olhamos para a circunstância. Irmãos, a paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem. Tem um Deus, mas assim, eu sou contigo aqui nesse negócio. Vai em frente, eu vou te orientando. Faça assim, não faça assim. Faça amanhã, não faça hoje. Faça depois, eu estou trabalhando aqui no negócio. Deus promete. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero avançar, o horário está... É congresso, viu? É congresso aqui. Homem segundo o coração de Deus, você está vendo um homem. Então aqui... Caleb declara, agora o Senhor me conservou de vida. Veja no verso 10, por favor. Queria que a igreja lesse. O verso 10, bem forte, vamos lá? E agora... Aqui é uma espera ativa. Ele estava esperando em Deus. Ele não esqueceu das promessas de Deus. O Senhor me prometeu aquela montanha. Tem testemunho de irmã que assim, um dia eu vou ter aquela casa. Deus vai me dar uma casa assim. E Deus vai ver na sua fé. Se Ele quiser, Ele dá. Porque você confiou no Senhor. E aqui eu percebo essa esperativa. Quando o Caleb declara, eis que agora Deus me conservou com vida. Você amanheceu vivo hoje, está vivo ainda? É porque Deus tem alguma coisa na tua vida. Quando Ele não quiser mais, você, Ele acaba. Por isso que é tempo de se recuperar, pedir perdão, se arrepender. Continuar na rebeldia não vai adiantar nada. Deus pode abreviar os meus dias e o teu também. Deus pode fazer isso. Por isso que não seja rebelde. Aproveite o tempo de Deus na tua vida. Amanhã você não sai do canto, é a mesma coisa. Não melhora, não muda, não é fiel. E Deus está dando tempo a você. Deus disse lá em Apocalipse a uma mulher. Eu dei tempo para você se arrepender, você não se arrependeu. Eu vou te prostrar em cima de uma cama. Já viu esse texto? Vou te prostrar em cima de uma cama. Para tu deixar de ser rebelde. Lá na cama, sabe o que faz na cama? A gente começa a chamar Deus. Aí fica pianinho, irmão. Ele aqui, assim, 45 anos eu não passei parado, não. Eu esperei a promessa, ele viveu, ele lutou, ele serviu, ele não desanimou. Nunca ele brigou com Josué por liderança, por nada. Vai-te embora que eu vou fazer o meu. Ele era líder. Só que não tinha o nome lá, era Josué que Deus escolheu, mas ele sabia que era escolhido também. Eu nunca parei de te servir, eu não preciso ter nome de cargo para te servir, eu te sirvo porque eu te amo, Senhor. Vamos em frente. Olha o que é que ele diz agora. 45 anos eu te servi. A perseverança não é espera vazia, mas é um período de preparação. Olha, irmão, por favor, Deus está preparando você. Analise a situação como um preparo de Deus para a tua vida. Não se apresse. Quem espera em Deus não se apresse. Espera o tempo de Deus na tua vida. Então aqui a gente percebe.
Caleb tinha 85 anos, mas a sua disposição para a guerra era a mesma da juventude. Isso prova que a coragem espiritual renova nossas forças físicas. Deus levanta, irmão. Levanta. Tem pessoas com a idade até, mas tem animação. Não fica fazendo a obra do Senhor com alegria. Eu vou servir ao Senhor. Enquanto eu viver, eu vou servir ao Senhor. Servirei ao Senhor em todo o tempo. E aqui ainda para falar dessa força que não se apaga, no versículo 11. No versículo 11 é justamente o que ele diz aqui, ó. No 11. E ainda hoje eu estou tão forte. Será que ele me diz, hoje eu estou fraco, Senhor? Me dá aí. Não. Para que Deus vai dar uma montanha para a pessoa fraca? Deus quer dar uma montanha para quem é forte, para quem quer lutar. Estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Você está mesmo... Eu tenho 20 anos de EBT, você está com a mesma força. Poderia até mais, né? Tem gente que começou bem, era para lá e para cá, depois foi caindo, e não faz mais nada. Está ali no canto prostrado. E graças a Deus que ainda está por aqui. Que Deus lhe ajude. Mas Deus lhe escolheu para você se levantar do banco e fazer a obra dele. Pode acreditar, irmão. Eu tenho que dizer isso para você. Então aqui, determinação para conquistar. A gente vê aqui, quando andamos com Deus, Ele nos dá vigor, Ele nos dá força. Eu pergunto, várias pessoas me perguntam, como é que o senhor aguenta estar todo dia aqui? Eu também não sei não. Eu também não sei, mas estou aqui. Aí você pensa que eu estou descansado? Se brincar, eu vou dormindo, vou no automático. Mas Deus está dizendo, eu estou contigo todos os dias. Existe um problema, vai chegar o dia do descanso. Chega o dia, mas tem gente descansando demais, cuidado com isso. No versículo número 12, determinação para conquistar, eu estou terminando. Determinação para conquistar. Olha o verso 12. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor me falou. Agora, pois, este monte que o Senhor me falou naquele dia, me dá ele. Pois naquele dia você ouviu que Deus falou. Olha, irmão, se Deus prometeu, Ele vai te dar. Estou sem força, Ele vai renovar tuas forças. Estou doente, Ele vai te curar. Não foi promessa de Deus, Ele vai curar você. Quem impede Ele curar? Porque Ele não pede uma terra fácil. Ele não pede a acomodação, Ele pede a montanha. Ele pede a região montanhosa de Hebron, onde estavam os temíveis gigantes, os anaquis. Sabe você ler esse texto todo? Queria que vocês ficassem de pé agora, por favor. A coragem de Caleb o impulsionou a encarar o maior desafio, porque ele sabe que Deus é maior do que qualquer gigante, sim ou não? Deus é maior do que o meu problema e o teu. Deus é maior do que qualquer gigante. Quem é o gigante hoje está acabando com você, desanimando? Deixa eu dar uma notícia para você. Deus é maior do que esse gigante na tua vida. Deus vai te revestir de força. E esse gigante vai cair na tua vida. Não sei qual é o gigante, mas creia nisso. E eu quero concluir. Josué abençoa Caleb. Está no verso 13 e 14. Homem de Deus. Irmão, inveja zero. Quem já viu o homem de Deus? Deus tem para mim, tem para você. Tem gente que não quer abençoar o outro, não. O filho mais velho não quis entrar na festa do mais novo. Você sabe disso, né? Vou entrar nada. E o rapaz voltou. Tem gente que só quer ver o outro. Agora, ainda diz isso, mas vê. Cuidado, irmão. O verdadeiro servo do Senhor, ele levanta o caído. Porque essa é a mensagem do céu. Não sei se você entende isso, né? Na carne ele não vai entender nunca. Josué abençoa Caleb naquele dia e dá herança. A Bíblia resiste o motivo, porquanto perseverou em seguir a Deus de Israel. Sabe qual é a conclusão de tudo isso aqui? Dessa história? É que a perseverança e a coragem são recompensadas. Deus não vai esquecer de você. Por favor, veja aí Hebreus 6:10, que a gente está terminando com esse versículo. Toda a igreja orando. Deus não vai esquecer o que você fez, não. O pastor pode esquecer. Às vezes o líder esquece, até te rejeita. Os irmãos podem ler aqui o que é que está escrito aí, vamos lá? Vocês estão servindo a Deus, irmão, servindo aos santos. Vai haver uma recompensa para você. Deus não é injusto, não. Hoje Deus chama você a ser como Caleb, eu e você, com coragem, perseverança. Não temer ao gigante. Confia que Deus está do teu lado e que a vitória é certa. E que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus, teu amor, Pai, derrama sobre a tua igreja, Pai. O mundo tem um amor diferente, mentiroso, passageiro, oportunista, interesseiro, mas o teu amor é grande, ó Pai. O teu amor pela tua igreja, o teu Espírito me toca agora para dizer isso. O teu amor é grande sobre cada um de nós, ó Pai. Muitas vezes alguém nos despreza, alguém que pela posição poderia até nos abraçar, mas nos despreza. Mas o Senhor jamais despreza o filho teu. E que essa graça, esse amor, permaneça conosco desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a sua vida fortemente. Vá na bênção, na paz do Senhor Jesus Cristo. Como Caleb, coragem. A sua herança está diante de você. Levante e conquiste.